Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano é amor e compromisso. Pai, usa a boca do teu filho para que traga para nós uma palavra de crescimento e de restauração. Com a palavra, Apóstolo Adilson Bonfim. Amém, glória a Deus. Nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos, ou em hebraico, Atos dos Galil, que Galil é apóstolo em hebraico. Muito bem, nós vamos agora, eu quero capítulo 12, né? E capítulo 12, versículos do 1 até o finalzinho do capítulo. Nós vamos falar aqui sobre Barnabé e também sobre a oportunidade de Pedro. É o momento em que nós vamos falar do apóstolo Pedro. Mais uma vez, nós vamos falar do apóstolo Pedro. Eu quero pedir a vocês que já se inscrevam no canal do YouTube Jesus na Rua Internacional e também no Facebook Jesus na Rua Internacional e no Instagram Jesus na Rua Internacional. Eu quero pedir a vocês que deixem seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho para toda vez que fizermos uma live nova, você ser notificado daquilo que já foi feito. Eu quero também agora pedir a você que adquira o livro Saulo de Tarso versus Paulo de Jerusalém, para que nós possamos dar manutenção ao projeto Jesus na Rua. Você pode comprar o combo, ele unitário, e você vai receber de papai a oportunidade na sua vida. Muito bem. Quando nós olhamos para esse momento em que Pedro foi preso junto com os outros apóstolos, né? E Tiago, irmão de João, foi passado ao fio da espada, e eles queriam levar Pedro para um julgamento público. Herodes, o tetrarca da Itureia e Traconites, ele fez aquilo que ele já tinha menção em fazer, já tinha intenção de maltratar os apóstolos. E o que ele vai fazer nesse momento é exatamente fazer com que aqueles homens sejam maltratados. Ele passou Tiago ao fio da espada, prendeu Pedro, mas vai acontecer uma situação muito interessante. Pedro estava preso, guardado por 4 sentinelas de 4 soldados, ou seja, 16. Pessoalmente tinha 2 soldados, um à direita de Pedro e um à esquerda, dentro da cela. E ele era algemado a esses 2 soldados. E tinha mais 2 soldados na porta da cela. E então era a guarda de 4 pessoas que eles faziam com um preso que fosse importante, e eles faziam assim. E Pedro tinha esse grau de importância. Quando nós olhamos para esta situação, aí eu vou voltar para a família. Na sua família, você tem dado importância aos seus filhos? À sua esposa? Esposa, você tem dado importância aos seus filhos? E ao seu esposo? Por um motivo simples. Jesus Cristo se importou com Pedro, a ponto de mandar um anjo lá. E esse anjo, ele vai protagonizar uma das oportunidades assim muito legal da Bíblia. Por quê? Primeiro porque Pedro tinha que ficar vivo
até data determinada para que ele pudesse glorificar a Deus através da sua vida. E quando nós olhamos para essa oportunidade de Pedro, ele sendo ali liberto por esse anjo, acontece uma coisa muito interessante. É que o anjo chega, desce na cela e acende-se uma luz, porque ele estava em trevas. Não é os soldados que eram trevas, é o sistema romano que era trevas. E quando o anjo desce, acende-se uma luz na prisão e o anjo toca no lado de Pedro. Por quê? Porque Pedro não podia se deitar. Ele ficava sentado. E principalmente que no outro dia, no dia seguinte a esse que nós estamos narrando, ele iria ser submetido a julgamento público. Ou seja, assim como eles julgaram Jesus Cristo e o mataram, eles iam julgar Pedro. E quando o anjo toca no lado de Pedro, ele se levanta. Quando ele se levanta, caem as algemas das mãos dele. Fica só nas mãos dos soldados que montavam guarda ali. Você tem feito vigília com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo? Ou não? Você tem deixado ele viver a vida de qualquer jeito, dizendo que não vale a pena lutar? Essa é a diferença. Jesus Cristo se importou com Pedro naquela prisão a ponto de dizer ao anjo: desce, vai lá. Eu me importo com Pedro. E Pedro se levanta, o anjo diz: vista a sua capa. E ele vestiu a capa, porque os presos ficavam nus dentro da cela. E ele vestiu a sua capa, calçou as suas sandálias e saiu. Não atentando Pedro que era real o que estava acontecendo, não era um sonho. Ele passou pela primeira guarda, pela segunda, e chegou no portão, que se abriu automaticamente. Quando ele chegou, o portão se abriu. Quando nós olhamos para essa oportunidade, agora vamos entender por que isso aconteceu. Porque Pedro era altamente amigo de Jesus? Não, não é. Por quê? Porque a batalha aqui na terra, ela é ganha por oração. A igreja orava incessantemente por Pedro. O que significa isso? Que eles oravam 1 hora e paravam e... Não, incessantemente é ininterruptamente. Às vezes eles fizeram uma escala de 24 pessoas orando, ou 240 pessoas orando, 10 pessoas a cada hora, e assim foi durante todo o tempo que Pedro estava preso. O que significa isso? Significa que muito pode, por seus efeitos, a oração de um justo. Quando eu intercedo pela vida de alguém, eu sou justificado pelo sangue de Jesus Cristo. E você também. Nós somos justificados. Por isso que muitas vezes nós chegamos, e já aconteceu isso comigo em vários momentos, Deus diz: ora, eu me levanto e vou orar. Eu chamo as pessoas que estão do lado, eles não vão. Depois, a pessoa que recebeu a oração é liberta, é curada, é sarado e tudo, e aquelas pessoas perderam a oportunidade de fazerem parte da oração. Essa é a diferença. Pai, nós te agradecemos por esse instante, Senhor. Nós estamos na 12ª pregação de Atos dos Apóstolos. Nós vamos agora ter as pregações trazendo à existência a vida de Paulo, de Saulo de Tarso. Muito obrigado, Pai, pelos teus filhos que estão espalhados ao redor do mundo, Senhor, para que nós possamos,
alcançar misericórdia na tua presença, papai, é preciso que nós declaremos o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida.